Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos trabalhar o tema propriedades periódicas. Então, antes de iniciar nas propriedades periódicas, nós precisamos recapitular alguns conceitos que já foram estudados anteriormente. Então, por exemplo, nós estudamos que a tabela periódica foi uma maneira que os cientistas encontraram de organizar os elementos químicos que eles conheciam. Então, essa organização ela foi feita em ordem crescente dos números atômicos dos elementos. Então, o número atômico é o número de prótons que o elemento tem. Então, você sabe que a tabela periódica ela começa aqui com o número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Vocês sabem ainda que as verticais na tabela são as famílias, grupos ou colunas e as horizontais são os períodos. Tem que ficar bem claro também para vocês que os períodos são 7 e que eles indicam o número de camadas que o elemento possui, que o átomo possui ao redor do núcleo. Então, se um elemento se localiza no quarto período, tipo o escândio, está no quarto período, isso significa que ao redor do núcleo dele existem 4 camadas, ok? Se a gente estiver falando do ósmio, o ósmio é um elemento que está localizado no sexto período, isso significa que ele tem em torno do núcleo 6 camadas, ok? Isso vai ser muito importante. Então, baseando-se nisso, nós vamos entrar nas propriedades periódicas. Então, como o próprio nome já diz, são propriedades físicas que os átomos possuem e essas propriedades, elas obedecem à periodicidade da tabela. Então, ou elas crescem com o aumento do número atômico, já que o número atômico cresce para a direita, elas vão crescer com ele, ou diminuir. Elas obedecem uma periodicidade. Então, são várias as propriedades periódicas. Nós vamos falar de 4 delas, que são as mais importantes, que caem em todas as provas, tá? Então, a primeira, gente, é o raio atômico. O que você aprendeu lá em matemática que é raio? É a distância do centro até um ponto da circunferência, certo? Então, transfere essa imagem para o seu átomo. O que seria o raio atômico? É a distância do núcleo, que é o que está no centro, até a última camada. Certo? É o raio atômico. Agora, veja bem, como que a coisa é óbvia, é simples. Se eu estou falando de elementos que são da mesma família vertical, é óbvio que aquele elemento que estiver mais embaixo, não é aquele que tem o maior número de camadas? Então, se eu estiver falando do césio e do lítio, os dois são da mesma família. Eu estou vendo que o lítio está no segundo período. Então, isso indica que ele tem em torno do núcleo 2 camadas. O césio está no sexto período. Isso significa que ele tem 6 camadas. Aí eu te pergunto, qual deles tem o raio maior? O césio. Por quê? Porque ele tem maior número de camadas em torno do núcleo. Então, você não precisa decorar. Você tem que entender, se o meu elemento está quanto mais embaixo o meu elemento está na família, mais camadas ele tem em torno do núcleo. E quanto mais camadas ele tem em torno do núcleo, maior vai ser a distância do núcleo até a última camada. Então, quer dizer que dentro da família, o raio atômico ele cresce de cima para baixo, ok? Agora, se nós estivermos falando de período, olha só, todo mundo dentro do mesmo período tem o mesmo número de camadas. Então, vamos pegar como exemplo, vou pegar o rubídio e o telúrio. O rubídio está no 5º período, o telúrio também está no 5º período. Significa que os dois têm ao redor do núcleo 5 camadas. Era para o raio deles ser o quê? Igual, mas não é. Por que não é? Olha só.
O rubídio tem 5 camadas, mas ele tem dentro do núcleo 37 prótons. Então, ele tem 37 prótons atraindo essas 5 camadas, certo? O telúrio tem as mesmas 5 camadas. Só que dentro do núcleo, ele tem 52 prótons, que é o número atômico dele. Então, ele tem muito mais prótons que o rubídio. Quer dizer que esses prótons do núcleo vão atrair essas camadas muito mais do que os prótons do rubídio. Então, se os prótons do telúrio atraem mais, se eles atraem mais, a distância do núcleo até a última camada vai acabar ficando o quê? Menor. Certo? Por isso que, dentro do período, como o número atômico cresce para a direita, o elemento que está mais à direita vai ser aquele que tem um raio o quê? Menor, porque ele tem um número atômico maior. E à medida que você vai chegando para a esquerda, o raio vai crescendo. Então, o raio dentro do período, ele cresce da direita para a esquerda. Então, não precisa decorar setinha. Presta atenção. O raio dentro da família, ele cresce para baixo. Por quê? Porque quanto mais embaixo o elemento está, quer dizer que mais camadas ele tem. E quanto mais camadas ele tem, maior é a distância do núcleo até a última. E dentro do período, ele cresce da direita para a esquerda. Por quê? Porque na direita estão os elementos com maior quantidade de prótons. Quanto mais prótons o elemento tem, menor é o raio dele. Por quê? Porque esses prótons vão atrair as camadas com mais força. Certo? Então, raio atômico é um termo que a gente usa para os átomos no estado fundamental, aquele átomo que tem número de prótons e elétrons igual. A gente sabe que quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele se torna um íon. Quando isso acontece, ele é uma espécie, então ele aparece para a gente com um sinalzinho, ou positivo ou negativo lá em cima. Quando é positivo, a gente diz que é um cátion. O que aconteceu com o cátion? Perdeu elétrons, ok? Quando é negativo, a gente diz que é um ânion. O que aconteceu com o ânion? Ele ganhou elétrons. Então, vamos tentar comparar o raio iônico, o raio de uma espécie iônica, com o raio do átomo no estado fundamental. Então, se ele é um ânion, ele ganhou elétrons. Então, se ele ganhou elétrons, o número de prótons dele ficou menor. Se o número de prótons dele ficou menor, a atração diminuiu. Se a atração diminuiu, o raio ficou o quê? Maior. Então, todas as vezes que você se deparar com um ânion que tem carga negativa lá em cima, o raio dele vai ser maior do que o raio do mesmo elemento quando está no estado fundamental. Por quê? Porque ele ganhou elétrons, então o número de prótons ficou inferior. O contrário acontece quando você tem um cátion, quando é positivo o sinal. O cátion é aquele que aconteceu o que com ele? Perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, o número de prótons dele agora ficou o quê? Maior. Se o número de prótons dele ficou maior, quer dizer que a atração do núcleo pelas camadas também ficou maior. Então, se a atração ficou maior, o raio ficou menor. Então, o cátion, grava isso, o cátion vai ter sempre o raio menor que o raio do átomo no estado fundamental. O ânion vai ter sempre o raio maior que o raio do átomo no estado fundamental. Certo? Isso para você comparar. Então, se a gente comparar, por exemplo, o cálcio, vamos pegar aqui o cálcio. Cálcio no estado fundamental e o cálcio com carga Ca mais 2. Qual deles tem o raio maior? Ca
ou Ca mais 2? Aí você vai pensar, bem, o Ca mais 2 perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, o número de prótons ficou maior. Então, o que aconteceu com ele? Reduziu de tamanho, porque a atração ficou maior. Então, ele tem um raio menor que o raio do Ca. Ok? Então, aí a gente já falou do raio atômico, do raio iônico, que um é consequência do outro, tá? A segunda propriedade que nós vamos falar é a eletronegatividade, importantíssima. Então, ó, o nome já diz. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons para si. Nós sabemos que nem todos os elementos da tabela desejam atrair elétrons, certo? Sabemos, por exemplo, que a família 1A, todo mundo tem um elétron na última camada, a família 2A, que os metais, de uma maneira geral, eles têm poucos elétrons na última camada. Então, a tendência de quem tem poucos elétrons na última camada é o quê? Perder. E a tendência aqui de quem tem muitos elétrons na última camada é o quê? Ganhar. Com qual intenção isso tudo? Completar o octeto, o bendito do octeto. Então, o sonho da vida de todo átomo é o quê? Ter 8 elétrons na última camada. Beleza. Como que ele consegue isso? Ou ganhando ou perdendo elétrons. Então, os metais desejam o quê? Perder. Os ametais, de uma maneira geral, eles querem o quê? Ganhar elétrons, certo? Sendo assim, se a gente vai falando de eletronegatividade, de cara, você já não precisa mais decorar. Olha, se é a capacidade de atrair elétrons, eu acabei de falar, quem está do lado de cá não tem interesse em atrair elétrons. Quem está do lado de cá, sim. Então, quer dizer que dentro do período, a eletronegatividade vai crescer da esquerda para a direita. Por quê? Porque na direita estão os elementos que desejam ganhar elétrons. Os elementos que atraem elétrons com muita força para poder se estabilizar. Lembrando que gases nobres, gente, eles têm eletronegatividade nula. A gente não está falando deles, a gente está falando até aqui da 7A. Ok? Então, dentro do período, ela cresce para a direita. E dentro da família? Vamos pegar, por exemplo, aqui a família 17. Eu tenho o flúor e o iodo. O flúor está no segundo período, o iodo está no quinto. Aí eu te pergunto, os dois têm 7 elétrons na última camada. O sonho deles é ganhar um elétron. Tá, mas quem atrai com mais força esse elétron? O flúor ou o iodo? Olha para eles. O flúor atrai com mais força. Por que o flúor atrai com mais força? Porque ele tem menos camadas ao redor do núcleo. Olha, ele está no segundo período. Então, ele só tem 2 camadas ao redor do núcleo. Ele atrai com muita força. O núcleo está muito próximo da última camada. Já o iodo não. O iodo tem 5 camadas ao redor do núcleo. Então, a última está muito afastada. A atração do núcleo por essa última camada é menor. Então, a eletronegatividade dele também é menor. Por isso que a gente diz que a eletronegatividade ela cresce para a direita, porque à direita estão os elementos que desejam ganhar elétrons, e para cima. Por quê? Quanto mais acima, menos camadas o átomo tem. Com mais força, ele atrai esse elétron. Certo? Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A gente tem mania de decorar que o flúor, se a eletronegatividade cresce para a direita, para cima, e os gases nobres estão fora, o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, certo? Certíssimo. O elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. Só que eu me deparei já com um exercício que na época que ele caiu em prova, ele teve mais de 90% de erro. Que era o seguinte, eles deram uma tabela periódica e dentro dessa tabela eles negritaram, colocaram em negrito alguns elementos. Então, negritaram aqui meia dúzia de elementos. E a primeira pergunta deles, eles colocaram lá no enunciado assim, ó. Entre os elementos em negrito, destaque. Letra A.
o elemento mais eletronegativo? Olha só, gente, quase 90% dos alunos responderam que era o flúor, o elemento mais eletronegativo. Por quê? Porque a gente decora que o flúor é o mais eletronegativo. Só que naquele caso ali, o flúor não estava em negrito. Então a resposta estava errada. Você tinha que procurar o elemento que estava mais à direita e mais acima, que estivesse em negrito. Não era o flúor. Então, muito cuidado com isso, tá bem? A próxima propriedade que nós vamos falar chama-se energia de ionização. O que é energia de ionização? Olha só. Energia de ionização é energia cedida, dada a um átomo no estado gasoso para arrancar um elétron dele. Ok? Então, a energia dada a um átomo no estado gasoso para arrancar um elétron dele. Aí você me pergunta assim, Patrícia, mas a gente pode arrancar elétron de qualquer átomo? Pode, de qualquer átomo. Desde que você ceda energia a ele. Posso arrancar elétron de gás nobre? Pode. Só que ele vai cobrar um preço muito alto por esse elétron. Ele não está estável. Então, para ele liberar um elétron para você, ele vai cobrar uma energia muito alta. Mas você pode arrancar. Aí é diferente o seguinte, por exemplo, se você pegar, vamos pegar elementos da mesma família. Se a gente pegar aqui o flúor e o iodo de novo, vamos neles, ó. O flúor tem 7 na última camada, o iodo também. Aí, olha só. Eles desejam perder elétrons? Não, de jeito nenhum. Ah, mas eu quero arrancar um elétron do flúor e do iodo. Tá, você consegue. Para quem você tem que dar mais energia para arrancar o elétron? Para o flúor ou para o iodo? Para o flúor. Pelo mesmo motivo que nós falamos lá atrás. O flúor tem quantas camadas? 2. Então, esse elétron que você está tentando arrancar do flúor, ele está em qual camada? Na segunda. Ele está pertinho do núcleo. Enquanto o elétron que você está tentando arrancar do iodo está lá na 5ª camada, ele está bem mais afastado. Então, a energia que você vai ter que dar para o iodo vai ser o quê? Menor. Então, por isso que a gente diz que dentro da família, a energia de ionização ela cresce para onde? Para cima. Por quê? Quanto menos camadas o átomo tem, mais energia você vai ter que dar para arrancar o elétron dele. Entra gás nobre? Entra gás nobre. Consigo arrancar? Consigo, mas energia alta. Agora, e dentro do período? Eu sei que os metais todos desejam o quê? Perder elétrons. Então, qualquer energiazinha que chegar neles, eles liberam o elétron. Eles já estão doidos para perder ele mesmo, não é? Então, a energia de ionização deles é o quê? Baixa. Porque eles já querem perder esse elétron mesmo. Agora, então quer dizer que dentro do período a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita. Ok? Então ninguém vai decorar. Ó, energia de ionização, energia cedida ao átomo para arrancar um elétron dele. Se eu estou comparando horizontal, período, eu sei que esses elementos aqui são metais, eles querem perder elétrons, então é fácil de arrancar elétron dele. Então, a energia de ionização deles é baixa. Então, ela cresce da esquerda para a direita. E dentro da família, ela vai crescer de baixo para cima. Por quê? Porque quanto mais em cima, menos camadas ele tem. Se menos camadas ele tem, com mais força, ele atrai os elétrons. E mais difícil vai ser arrancar. Tem que chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Pode ser que você se depare na sua prova com os seguintes termos. Primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia de ionização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele arrancou um elétron, arrancou 2 elétrons, arrancou 3 elétrons do mesmo átomo. Pode? Pode. Só que você vai ter que pensar o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o bromo. Tá aqui, 7 elétrons na última camada. Ele não quer perder. Ok? Ele não quer perder. Você vai lá, você vai ter que dar muita energia para ele liberar um elétron. A energia de ionização dele é alta. Aí, se você pega aqui o cálcio tem 2 elétrons na última camada. O que o cálcio quer? Perder 2, certo? Quem
perder 1. Quem tem 2 quer perder 2. Quem tem 3 quer perder 3. Quem tem 5 quer ganhar 3. Quem tem 6 quer ganhar 2. Quem tem 7 quer ganhar 1, certo? A intenção de todo mundo é ficar com 8. Então, ó, se você pegar o cálcio tem 2 na última camada. O que ele quer? Perder 2. Aí você vai lá e fala assim, cálcio, toma um pouquinho de energia. Aí, um pouquinho de energia e fala assim, aí, toma um elétron pra você. Entregou o primeiro. Beleza. O número de prótons dele já ficou maior do que o número de elétrons agora, porque ele já perdeu 1. Ah, não, vou arrancar mais 1. Aí vai chegar perto do cálcio, você libera mais 1 pra mim? Libera, só que agora você vai ter que pagar um pouquinho a mais. Por quê? Porque ele tem um próton a mais, atraindo. Aí a segunda energia de ionização, ela sempre vai ser maior do que a primeira. Porque esses elétrons que sobraram, eles agora estão em menor número que os prótons. Aí você vai lá, paga mais um pouquinho para o cálcio e arranca o segundo elétron. Beleza. Só que o cálcio já perdeu os 2 que ele queria perder. Agora ele ficou estável com 8. Eu consigo ir lá e arrancar mais um elétron dele? Consigo. Só que na terceira energia de ionização, ele já me pediu um valor enorme. Se ele me pedir um valor enorme, eu já deduzo o quê? Opa, esse elemento ficou estável, agora ele não quer mais perder elétrons, por isso que ele está me cobrando esse preço tão alto. Então, é muito normal a gente ver exercícios de prova que são assim. Eles te dão primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia de ionização. E ele fala assim, analisando os valores das energias de ionização, determine em qual família esse elemento deve estar localizado. Aí você vai lá, primeira energia de ionização, 30 kJ. Segunda energia de ionização, 50 kJ. Quer dizer, 30 foi baixo, 50 foi baixo. Foi mais um pouquinho, mas foi baixo ainda. Terceira energia de ionização, 2.500 kJ. Você fala assim, opa! Quer dizer o quê? Quer dizer que o primeiro elétron ele queria perder, o segundo elétron ele queria perder. O terceiro ele não queria perder. Então, provavelmente, esse elemento pertence a qual família? 2. Ele tinha 2 elétrons na última camada, que eram os 2 que ele queria perder. O terceiro foi arrancado à força, ele não queria perder. Entenderam? Beleza. A quarta propriedade que nós vamos falar é a eletroafinidade, ou afinidade eletrônica. Então, o que é isso? Olha só. É a energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele recebe um elétron. Então, olha só, são diferentes. A energia de ionização é a energia cedida a um átomo, dada a um átomo para arrancar um elétron. A eletroafinidade é a energia liberada por um átomo quando ele recebe um elétron. Então, é simples também. Olha, se você comparar os dois extremos, esquerda e direita, vamos falar de período. Do lado de cá estão os elementos que querem ganhar elétrons. Então, se você pega, por exemplo, um cloro da vida, ele tem 7 elétrons na última camada. O sonho da vida dele é receber um elétron. Aí chega alguém lá e fala assim, toma aí, cloro, um elétron. Fala, opa, hã? Como assim? Aí ele recebe o elétron. É como se ele recebesse o grande tesouro da vida dele. Ele está muito feliz, então ele vai liberar uma quantidade de energia enorme. Por quê? Porque aquilo ali é tudo para ele. Então, do lado direito estão os elementos que desejam ganhar elétrons. Então, quando eles recebem esses elétrons, eles liberam uma quantidade de energia muito alta. Agora, do lado esquerdo, não. Do lado esquerdo, se eu chegar para um elemento que tem um elétron na última camada, a tendência dele é o quê? Perder. Aí eu falo assim, aqui, toma esse elétron aí para você. Ele vai falar, ah, tá, muito obrigado. Eu tinha que perder 1, agora eu tenho que perder 2. Você facilitou bem a minha vida. Né? Então, ele não tem motivo para liberar energia. Então, a eletroafinidade dele é o quê? Baixa. Então, a eletroafinidade, ela cresce da esquerda para a direita. E dentro da família, vamos pegar aqui a 7A, que é a mais interessada em ganhar elétrons. Você acha que quem libera mais energia quando recebe o elétron? O flúor ou o bromo? Quem vai liberar mais energia ao receber o elétron? O flúor. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo, porque o flúor tem menos camadas. Então, quando esse elétron chega,
esse elétron chega numa camada mais próxima do núcleo. Então, a energia liberada é maior. Ele vai chegar na segunda camada, enquanto o do bromo vai chegar na quarta camada. Já vai ser menos sentido pelo núcleo. Então, a energia liberada vai ser menor. Ok? Além dessas, gente, a gente tem lá eletropositividade, pontos de fusão e ebulição. Vocês vão dar uma olhada nelas. Agora, essas propriedades que eu falei com vocês são as que são mais pedidas. Eu fiz algumas anotações para que vocês pudessem memorizar o que é de mais importante que nós falamos. Então, me acompanhe aí, por favor, que nós vamos compartilhar aqui as anotações. Ó, vamos lá. Então, olha o que está falando aí, ó. Propriedades periódicas. São propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam, variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou diminuição dos números atômicos. Raio atômico, eu fiz aí o resuminho para vocês. É a distância do núcleo até a última camada. Na família, ele cresce para baixo, porque quanto mais camadas eletrônicas o átomo possui, maior será seu raio. E no período, cresce para a esquerda, porque quanto mais prótons o átomo tem dentro do seu núcleo, com mais força ele atrai suas camadas eletrônicas, fazendo assim com que seu raio se torne menor. O raio iônico, que é aquele que eu falei com vocês, quando um átomo perde ou ganha elétrons, se torna um íon. Então, deixamos de falar raio atômico, falamos raio iônico. Quando é um cátion, olha lá, é um átomo que perdeu elétrons, ficando, portanto, com maior número de prótons. Sendo assim, a atração do núcleo pelas camadas aumenta, tornando o raio do cátion menor que o raio do mesmo átomo no estado fundamental. Então, aí eu estou te dando um exemplo do cobre. Olha, o cobre no estado fundamental e o cobre 2+, olha, que perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, olha lá, o raio dele ficou menor do que o raio do átomo neutro. O ânion é o átomo que ganhou elétrons, ficando, portanto, com o número de elétrons maior que o número de prótons, o que diminui a atração do núcleo pelas camadas, tornando seu raio menor. Maior, gente, está errado isso aqui, ó. Essa palavrinha ali está escrita errado. Desculpa, ó, aqui é maior. O raio é maior que o raio do átomo no estado fundamental. Então, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo neutro. A eletronegatividade é a capacidade do átomo de atrair elétrons para si. Então, aí vocês vão ver que vai estar exatamente aquilo que a gente falou. A eletronegatividade cresce para cima, por quê? Quanto menos camadas o átomo possui, maior é a proximidade entre a última camada e o núcleo. Então, maior será a atração entre eles. E no período, a eletronegatividade cresce para a direita, porque nessa direção estão os elementos com muitos elétrons na última camada. E por isso tem a tendência de atrair elétrons para completar o octeto. O sentido está aí embaixo. Energia de ionização é energia cedida a um átomo no estado gasoso para lhe arrancar um elétron. Na família, ela cresce para cima, porque quanto menos camadas eletrônicas um átomo tem, mais difícil será lhe arrancar um elétron, uma vez que o elétron mais externo estará muito próximo ao núcleo. No período, ela cresce para a direita, porque nessa direção estão os átomos com muitos elétrons na última camada. Por isso, não desejam perdê-los. Aí eu fiz uma observação para vocês. Olha, é possível arrancar mais de um elétron de um átomo, que são a segunda energia de ionização e a terceira energia de ionização. A cada elétron arrancado, a energia torna-se maior para o seguinte, porque cada vez que um elétron é arrancado, o número de prótons
se torna maior e a atração pelo núcleo aumenta, ok? E a última lá, que é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, é a energia liberada por um átomo no estado gasoso ao receber um elétron. Na família, ela cresce para cima, porque quanto menos camadas o átomo possui, maior a energia liberada pelo núcleo na chegada de um novo elétron. E no período, ela cresce para a direita, porque nessa direção estão os átomos que desejam ganhar elétrons. Então, logo, a chegada de um novo elétron para eles ocasionará maior liberação de energia pela proximidade da estabilidade. Ok? Então, ó, eu espero que vocês tenham entendido. É uma matéria extremamente importante. Eu escrevi as anotações aí de uma forma bem simplificada para que vocês pudessem guardar depois tudo direitinho. Tá bem? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.